Ok. Vou pedir uma gentileza para você que está chegando, né? Senta o mais para frente possível, assim a gente pode se ver, conversar. Esse não é o ambiente mais confortável para a gente fazer uma aula, uma palestra, mas é o que estava disponível hoje, né? E também que tinha o aparato que a gente precisava mais fácil para a gente trabalhar. Então, vamos tentar pedir para ninguém ficar debaixo da galeria. Tá combinado? Sim? Tá? Então, debaixo da marquise e da galeria não pode. Então, vem para cá, chega mais junto. E isso vai facilitar bastante o trabalho da gente, de comunicação, da gente conversar, não é? Bastante aqui, queremos abrir depois para a gente perguntar, falar, não é? Então, é importante que você participe com a gente. Isso, tem gente debaixo da marquise da galeria, vem para cá para a esquerda, vem para cá para a direita, pelo menos por enquanto, tá? Para a gente poder trabalhar junto. Tudo bem, eu queria começar pedindo a direção de Deus para o nosso encontro aqui, não é? E também expressar alguns objetivos para essa nossa palestra de hoje, tá? Então vamos começar orando, pedindo a Deus graça para esse tempo, que Ele nos dê sabedoria. Nós que ministramos na vida de outras pessoas, aqui tem vários líderes de células, professores de escola dominical, há outras pessoas convidadas que estão conosco aqui, e o nosso grande objetivo é ser uma bênção na vida dos outros. Na nossa vida, receber uma bênção, naturalmente, da graça de Deus, mas ser uma bênção na vida das pessoas. E nós queremos estar tratando de um tema bastante atual, que é a depressão, não é? É tida como uma das doenças, não é? Dessa modernidade ou dessa pós-modernidade, que tem afetado tanta gente, e que precisamos entendê-la, conhecê-la do ponto de vista clínico, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista emocional, para que a gente possa ser bênção na vida das pessoas e possa também lidar com essas situações na nossa própria vida. Então eu queria começar orando, pedindo graça de Deus por esse encontro, tá bem? Pai querido, nós estamos reunidos aqui, debaixo da autoridade do nome de Jesus. Viemos para estudar, para pensar, para refletir, para crescer, Pai, nas coisas que são do Senhor, mas no entendimento das realidades que nos cercam, de maneira que possamos, Senhor, vivenciar a Tua bênção em nós e ser instrumento da Tua bênção na vida de outras pessoas. Que o Senhor nos dê a Tua graça, que não estamos aqui como aqueles que entendemos de um assunto, mas como aquele que quer compartilhar o interesse por estas questões junto com outros e dividir aquilo que pode ser o princípio de uma busca de conhecimento, de sabedoria e de graça do Senhor para lidar com a aflição do coração humano. Fica conosco, Pai, e dirige-nos, é aquilo que nós clamamos e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Queria começar nessa noite falando sobre um dos grandes problemas que a gente enfrenta para lidar com o assunto da depressão. São alguns mitos que fazem parte, não é, da nossa maneira de pensar e agir na sociedade. E especialmente nós, evangélicos, temos alguns mitos que nos impedem às vezes de enxergar a nossa própria fragilidade e às vezes nos levam à depressão e ao esgotamento espiritual. Quando a gente olha para esses mitos, a gente tende a imaginar, não é, que a gente é um Superman, como está lá, não é? Alguém que por causa da sua fé não vive crises, que está sempre preparado para qualquer tipo de luta, que é um ser invencível e que ficar deprimido, chateado, angustiado é alguma coisa para os fracos mortais. E algumas vezes nós nos sentimos tão fortes em nós mesmos
que nas matérias emocionais nós imaginamos que não precisamos de ajuda e que, ao contrário, sempre podemos ajudar a outros. E essa é uma tendência mais forte ainda em pastores e em líderes, de modo geral, que estão na frente, não é, ministrando na vida das pessoas. E esse é um mito que não nos permite enxergar a nossa fragilidade e a nossa humanidade. Eu me lembro de um professor no seminário, e eu gostava muito dele, entre outras coisas, porque ele às vezes parava no meio da aula, né? E sem mais, sem menos, ele virava de costas para a gente e dizia assim: tem asa aqui atrás. E a gente já sabia, né? Aquilo virava uma brincadeira e dizia: não, né? E dizia: então, gente, eu não sou anjo, eu sou de carne e osso, eu tenho problemas, eu tenho defeitos, eu tenho dificuldades, eu preciso me ver como um ser humano. O fato de a gente ter uma fé viva e genuína, que entra em todas as áreas da nossa vida, não nos impede de passar por momentos de crise, de angústia, de dúvida, de desconforto e até de depressão. E se a gente permite que esses mitos estejam trabalhando dentro da nossa alma, isso vai fazer com que a gente tenha mais dificuldade para lidar com as coisas que são do nosso coração. Essa idealização, né, que a gente vai criando é fruto às vezes de uma cobrança infundada. Você tem que vestir essa máscara de uma pessoa que não tem problemas, né? Às vezes nós, como líderes, como pessoas que estão ministrando na vida de outros, sofremos desses mitos que nos levam até a viver a depressão, porque temos uma disponibilidade exagerada. Então nós estamos disponíveis a tudo e a todos e não aprendemos a cuidar da nossa própria natureza, das nossas próprias necessidades. Às vezes isso é fruto de alvos demasiados grandes demais, né? Elevados demais, demasiadamente elevados, e que a gente não consegue alcançar, e não consegue hoje, não consegue amanhã. E nesse aspecto a vida desse tempo é uma vida que está sempre colocando para a gente mais um alvo, mais outro alvo, mais outro alvo, e a gente está correndo atrás de tanta coisa. Às vezes é um desejo de agradar, né? E um medo de rejeição latente, e a gente fica correndo e construindo esse mito do superpoderoso, que na verdade só nos leva ao buraco, né? Aquela sensação duradoura de que a gente não conseguiu cumprir a missão, a gente está sempre tentando e nunca alcança nada dos nossos objetivos. Outro motivo que nos leva a viver isso é às vezes aquele sentimento de a gente estar sempre muito perto da dor humana, dos problemas, das dificuldades, das angústias dos outros, e a gente tem que resolver o problema do outro, a gente tem que fazer alguma coisa pelo outro. E isso fica muito forte dentro do contexto de uma liderança cristã, porque a gente olha para as pessoas não como o outro, mas como o irmão da gente, e alguém muito íntimo da nossa vida, da nossa família. Então os problemas dessas pessoas não são problemas dos outros, acabam sendo nossos, e a gente vai trazendo tudo isso para dentro do nosso coração e não consegue lidar em determinados momentos. Outro aspecto dessa idealização é aquele sentimento de uma permanente crítica, às vezes até fruto da família, da criação, muito cobradora, tem sempre um estandarte de metas muito alto, né? E para nós, às vezes, como líderes, a dificuldade de fazer amizades profundas nos levam a construir um arcabouço de proteção, onde a gente acredita em alguns mitos que são furados, que a gente não vai passar por depressão, que a gente não vai passar por angústia, que a gente não vai ter problemas. Até algumas teologias modernas dizem que se você ficar doente é problema do diabo, que se você não tiver dinheiro é porque você está em pecado, e então a gente começa a entrar em parafuso, não é?
Existe um outro mito que atrapalha a gente lidar questões como essas, emocionais, que é aquilo que a gente chama de mito da espiritualização. Tudo que acontece na vida, ela tem uma explicação no mundo espiritual. Eu não posso enxergar nada acontecendo na minha vida que não seja fruto de uma intervenção diabólica, tá? Tem algumas pessoas que acreditam nisso, e às vezes a gente não consegue lidar com questões que estão acontecendo na nossa vida por não identificar outra coisa na vida a não ser a ação demoníaca em todas as coisas. Você entra na casa, você viu um quadro, então a desgraça dessa casa é por causa desse quadro. A situação que está acontecendo aqui é porque tem uma urucubaca que fizeram para você e que está pegando, e assim vai. E aí a pessoa fica naquela angústia o tempo todo. Vocês que são líderes aqui da igreja sabem que nós já estudamos aqui. Eu creio em possessão demoníaca, eu sei que existe libertação vinda de Deus, mas eu acredito que a palavra de Deus nos fala que nós somos um ser à semelhança da divindade triuno, né? Um corpo, uma alma e um espírito, e estas coisas, essas partes essenciais do nosso ser estão interligadas, e nem todo problema que existe na vida humana ou na questão emocional tem a ver com a espiritualidade ou com demônios. Na minha vida essa foi uma situação muito difícil de aprender. Minha mãe tem uma doença psiquiátrica, né? Ela tem uma psicose, ela sai fora do ar, e eu me lembro que na minha adolescência uma das coisas mais difíceis para compreender é que aquilo era uma doença. Eu me lembro que eu tenho até um sentimento de culpa às vezes com relação à minha mãe, porque nessa fase da vida, tudo quanto era culto de libertação, de expulsão de demônios, eu levei a tadinha da minha mãe. E quando a minha mãe não ia, por causa da própria psicose, eu trazia todo o povo para orar para minha mãe expulsar os demônios dela. E demorou muito tempo para que eu entendesse que existiam afecções na vida do ser humano que não eram só espirituais, assim como existem afecções que não são só emocionais, e que a gente precisa ter um equilíbrio para entender esta natureza humana, né, composta do espiritual, do físico e do emocional. E quando a gente fala em depressão, a gente está falando de algo que envolve essa natureza humana, não é? Outra questão é que algumas pessoas que vivem a melancolia, a depressão, nesse mito da espiritualização, eles estão sempre se culpando, né, do sentimento que têm, e não conseguem compreender os mecanismos que estão dentro da sua alma, e por isso às vezes não buscam a ajuda adequada para esse tipo de situação. Quando a gente fala em liderança ainda, pastores, líderes, diáconos, líderes de célula, pessoas que exercem uma liderança e pastoreio e influência no meio de uma comunidade cristã, eles se veem como exemplo do rebanho. De fato eles são o exemplo do rebanho, e como exemplo do rebanho eles têm que ser perfeitos. Mas não existe gente perfeita, não existe família perfeita, não existem filhos irrepreensíveis, e o que nós estamos fazendo sempre é aprendendo e sendo aperfeiçoados todos os dias, buscando melhorar todo dia. E se a gente não trabalhar esses mitos em primeiro lugar, a gente não vai compreender e não vai poder aceitar e não vai poder tratar a depressão dentro da nossa vida, ou até a melancolia. Um outro contexto é o mito do sucesso. Você vai ter que ser um sucesso permanente. Esse texto que está ali, né, estava lá, agora só está desse lado, e a gente conseguiu colocar uma letra tão pequena que eu não sei se vai resolver, não é? É Lucas 4, versículos 13 a 21. A Bíblia vai falar, não é?
Lucas 24, 13 a 21, onde a Bíblia vai falar dos dois que iam pelo caminho de Emaús. Eles estão completamente deprimidos, decepcionados, e eles estão indo embora, abandonaram o colegiado, e eles têm algumas ideias na mente dele. Diz assim a Bíblia: nesse mesmo dia iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. E então ele lhes perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E eles então pararam tristes, e um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido nestes dias? Ao que ele perguntou: quais? Disseram-lhe então: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel, e além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É interessante ver que esses homens tinham uma dificuldade muito grande. Eles tinham dentro deles um mito do sucesso. E de repente, eles não sabiam lidar com os sonhos espirituais que não se concretizaram. É muito comum um líder, por exemplo, de célula, entrar em depressão quando ele está imaginando que a sua célula vai crescer, não é? E quem sabe ele tenha feito um excelente trabalho na multiplicação anterior, mas que nesse momento ela não está andando daquele jeito que ele imaginava, ou que foi daquela primeira vez, e ele fica desesperado, ele quer abandonar tudo, ele quer parar com tudo, porque tem alguma coisa errada, está tudo errado na minha vida. Esse é uma característica desse mito, não é? Do sucesso. Nem tudo vai correr às mil maravilhas. Quando a gente olha alguns profetas do Velho Testamento, como Jeremias e Isaías, homens de Deus, cheios do poder do Espírito Santo, você vai perceber que nem tudo foi às mil maravilhas. O ministério deles não foi um sucesso do ponto de vista humano, ainda que tivesse sido um sucesso do ponto de vista da graça de Deus e do poder de Deus. Então, nesse contexto, a gente tem que tomar cuidado com esses mitos, não é? Esses discípulos acreditavam que numa coisa num sucesso que não era sucesso. Eles achavam que o papel de Jesus era remir Israel, ou seja, ele tinha que resolver o problema político-econômico de Israel. Ele não tinha outra ação a não ser essa. E quando Jesus veio, fez alguma coisa espiritual que ia, vamos dizer assim, ia contra aquilo que eles imaginavam que fosse o sucesso, eles estavam totalmente decepcionados. Então a gente tem que tomar cuidado com esse mito do sucesso. Às vezes o sucesso que Deus está querendo construir na nossa vida não é aquele que eu estou querendo construir, e Ele tem que trabalhar esses valores no meu coração. Por isso eles voltaram deprimidos e derrotados, porque tinham uma percepção da vida muito diferente de toda aquela que o Senhor queria. Agora, o pior de todos os mitos que eu queria tratar hoje, e que atrapalham a gente, é o mito de que um crente nunca ficará deprimido. Tá? Muitos de vocês já devem ter ouvido essa história. Você é crente? Que negócio é esse? Está deprimido? Não pode. Você como crente não pode ficar deprimido, né? E aí os argumentos vão dizer: olha, porque você tem a alegria da salvação e a consolação do Espírito. É verdade, nós temos a alegria da salvação e temos a consolação do Espírito, graças a Deus. Até nos dias de depressão o Senhor vem e nos visita. Todavia, o crente fica deprimido, tá?
Isso é verdade. E eu duvido que tenha aqui nesse lugar alguém que não tenha passado por um dia de angústia e depressão. Um dia de desespero, um dia de você imaginar que o céu se fechou para você, que Deus não está ouvindo a tua voz e que alguma coisa no seu coração precisa de uma intervenção desesperada do Senhor. Por isso, na Bíblia, nós vamos encontrar vários homens profundamente espirituais vivendo depressão, tá? Nós vamos encontrar Moisés vivendo depressão. E então Moisés ouviu chorar o povo e todas as suas famílias, e cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e aquilo pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse, pois, Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a este teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos? Por que puseste sobre mim o peso de todo este povo? Concebi eu porventura todo esse povo? Dei-o eu à luz para que me dissesses: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança de peito para a terra, que com juramento prometeste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto choram diante de mim, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar a todo este povo, porque me é pesado demais. Se tu me has de tratar assim, mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Ele está tão deprimido, angustiado, frustrado com o seu trabalho, com o seu ministério, com tudo, que ele diz: Deus, se o Senhor gosta um pouquinho de mim, me mata, tira a minha vida logo, eu não aguento mais viver. E essa é uma das características da depressão. A gente perde a alegria da vida, a gente não quer mais viver, não é? Se a gente continuar olhando a palavra de Deus, Jonas vai falar a mesma coisa: eu quero morrer, Deus, não é? Jonas 4, versículos de 1 a 3. E a gente vai vendo aqui na palavra de Deus, não é? A tristeza e a depressão em tantos servos de Deus. Se você for lá olhar, por exemplo, para a vida de Elias, Elias sofre uma perseguição de Jezabel, e ele vai lá para um cantinho, vai chorar e vai desejar a morte. Ele não quer mais comer, tem que vir os anjos do Senhor tratar dele, mas ele não dá bola nem para os anjos, não é? Nada funciona, vem os corvos para tratar e também não quer saber, sabe, aquela coisa toda. Ele não quer viver. O Senhor diz: levanta do teu lugar. Ele só quer dormir, quer se esconder, não quer ver ninguém, aquela coisa assim da gente cobrir a cabeça, não é, com a coberta, e não olhar para ninguém, sabe aquele sentimento assim: eu vou cobrir, não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, não quero ouvir ninguém, não quero saber de nada, tá? Ora, esse era Elias, homem de Deus. Para que a gente está olhando para todas essas coisas? Para dizer para você que o mito de que o crente não fica deprimido, tá? É um mito que não é bíblico, porque você vai encontrar na palavra de Deus vários líderes, homens e mulheres cheios do Espírito, passando por depressão. Bom, nós vamos encontrar na história da igreja vários cristãos, homens com uma teologia sadia, com um testemunho potente, não é? E vivendo e morrendo por causa da depressão. Um dos exemplos disso é a história de William Cowper, que escreveu junto com John Newton um grande número, não é, de hinos maravilhosos. Um deles, Amazing Grace, né, que a gente canta aqui tão bonito, a maravilhosa graça, uma doutrina linda, um testemunho bonito, mas era um homem que viveu uma doença chamada depressão ao longo de toda a sua vida. Bom, se vamos encarar que nós, como líderes, servos de Deus e crentes, também vivemos depressão, então o lógico é entender o que é isso, tá? E buscar
todos os recursos que Deus coloque à nossa disposição para tratar essa questão e essa enfermidade. Porque se a gente não viver isso, né, se a gente não fizer isso, a gente vai sofrer e vai se embotar na vida. Então eu queria começar a olhar um pouquinho o que é a depressão, como é que ela funciona, não é? Como a gente pode tratar essa questão. Então eu quero pular aqui algumas coisas e entrar no que significa a depressão. Antigamente nós tínhamos muita dificuldade para entender o que era depressão, porque a gente não sabia como esse negócio e esse sentimento de tristeza eclodia dentro da gente. Então a gente olhava e dizia: isso aqui é um problema espiritual. A gente olhava e dizia: isso aqui é um problema demoníaco. A gente olhava às vezes e dizia: isso aqui é um problema de a pessoa que não tem têmpera para viver, que não enfrenta a vida. A gente já ouviu muita coisa, mas pela quantidade, pela incidência dos casos, esse passou a ser uma matéria altamente pesquisável e pesquisada pela ciência. E eles descobriram umas coisas bem interessantes sobre a depressão que eu queria olhar com vocês, tá? Então, o que é a depressão? É o resultado, tá, de uma alteração de ação dos neurotransmissores no cérebro, tá? O cérebro humano, ele é formado de inúmeras células, tá? Essas células, elas não estão conectadas umas às outras. Elas têm uma série os neurônios têm uma série de rabichos. Nós vamos ver algumas imagens aqui. E na pontinha daqueles rabichos, naquele lugar, aquele conezinho que você está vendo ali, tá? Tem um botão. Aquele cone que você está vendo é o botão do neurônio, que a gente chama. Naquele lugarzinho, que é uma extremidade, tá, do neurônio, existem alguns hormônios que são lançados, tá, para o próximo neurônio. Esses hormônios são chamados de hormônios neurotransmissores. E toda comunicação que funciona dentro do nosso cérebro acontece através dessa explosão que você está vendo ali, tá? Desses hormônios. Aquelas bolinhas que estão saindo ali são hormônios que estão indo na direção do próximo neurônio e estão levando mensagens, tá? Mensagens de alegria, mensagens de energia, mensagens de esperança, mensagens de modo geral. Existem uma série de neurotransmissores e hoje a gente sabe que a depressão, tá? 99% das depressões, ela é fruto de um problema, volta lá, nessa explosão, na quantidade de hormônios que estão passando de um botão para outro botão do neurônio, tá? Então, não é fraqueza, não é falta de fé, não é qualquer outra coisa nesse sentido. O que está acontecendo é um problema de hormônios dentro do nosso organismo. Então, alguns números. A gente não sabe explicar exatamente porquê, mas para cada um homem que tem problema nessa explosão de hormônios neurotransmissores, tem 2 mulheres vivendo esse problema, tá? Então, nós vamos ter um número menor de homens vivendo depressão e o dobro de mulheres vivendo depressão. 40 a 60% dos casos de suicídios têm estreita relação com esta doença, tá? Você vai fazer uma análise e você vai descobrir que essa pessoa vivia uma depressão ou uma das formas de depressão e tinha essa dificuldade hormonal dentro do seu corpo, tá?
Homens depressivos morrem 4 vezes mais por suicídio do que mulheres, tá? E aí então se tem um número menor de mulheres, mas quando você tem um homem deprimido, você tem que ficar mais preocupado, porque ele é mais violento e ele faz alguma coisa contra a sua vida com maior facilidade, tá? Tem início, as depressões normalmente são perceptíveis com mais frequência, elas eclodem na adolescência, entre os 15 e 24 anos. E na adolescência ela tem um formato diferente. A depressão adolescente não é uma depressão de tristeza apenas, é uma depressão de revolta, de ira, tá? E aí a gente tem que entender os processos depressivos que estão acontecendo na adolescência. Agora, o que é que causa essa depressão, essa baixa hormonal? Bom, existem vários motivos. E tem muita pesquisa sendo feita para dizer por que esses hormôniozinhos diminuíram a sua quantidade de explosão, a sua absorção. Vamos ver várias situações ainda no decorrer dessa palestra. Mas uma das razões que a gente já conseguiu identificar é a razão daquilo que a gente chama de estresse agudo, tá? Então eu vivo um momento na minha vida de profundo estresse, tá? De profunda batalha interior, de profunda angústia. Pode ser uma enfermidade prolongada, pode ser a morte de uma pessoa querida, pode ser uma mudança abrupta na minha vida, tá? A perda de um emprego, por exemplo, a ruptura de um casamento, uma pressão muito grande que eu estou vivendo, que está me consumindo. Então, um momento de estresse agudo. E quando essa pessoa vive esse momento de estresse, o que acontece é que normalmente, enquanto, vamos dizer assim, a esperança no processo está acontecendo, então está alguém doente, mas não morreu ainda, tá? Eu estou consumindo todas as minhas energias. Quando acaba aquele momento, eu entro em parafuso, tá? Parece que na hora que devia melhorar, piorou. Por quê? A gente tem algumas ideias que estão trabalhando, né? E que os estudiosos estão defendendo. Deixa eu voltar alguns slides aqui, para a gente poder caminhar. Vê se ele vai aqui. Travou aqui o meu? Ele está bravo comigo, não quer vir aqui. Os outros entram, esse não. Tá. Vamos tentar. Não foi. Agora travou tudo, até a máquina que travou. Ela está nervosa com vocês aqui. Bom, vamos tentar entender sem o gráfico mesmo, vai ficar mais fácil, tá? A questão é a seguinte: toda vez que você está vivendo uma situação de estresse, de pressão, você tem uma descarga natural de um outro hormônio chamado adrenalina no seu corpo, tá? E essa adrenalina faz você ficar ágil, ficar rápido, ficar forte, você corre mais rápido. Então, se você está levando um susto, não é? Está passando por entrou, olha só, ele é temperamental, tá?
Ok, então olha lá, você tem uma situação de estresse, tá? Então aperta-se um botão no seu organismo que chama-se reação de alarme, tá? E nessa reação de alarme, estou em perigo. Então o seu corpo, olha lá, tá bom, obrigado, né? O seu corpo vai jogar uma bomba de adrenalina, tá? Para você poder reagir. Muito bem. O natural é que depois que passe essa reação de alarme, o seu corpo jogue sobre você uma bomba de um outro hormônio chamado noradrenalina, que vai equilibrar o teu organismo de novo. Então você está dirigindo o carro e alguém te deu uma fechada, você tem que tirar o carro muito rápido. Você nem pensou, em questão assim de milésimos de segundo, você vira o carro, põe o pé no freio, aperta no acelerador, sei lá o que você faz, você tira o carro daquela confusão. Quando passa aquela situação de emergência, você encosta o carro no meio-fio, as suas pernas estão tremendo e você não consegue nem se mexer, tá? Então, na hora que você fez tudo muito rápido, o seu corpo jogou uma bomba de adrenalina lá, tá? Na hora que as suas pernas começaram a tremer e você ficou quase desfalecido, o teu corpo jogou uma bomba de noradrenalina para você voltar à normalidade. Em situações de estresse profundo e demorados, situações demoradas de estresse, o que vai acontecer é que não vem essa bomba de noradrenalina. Só vem a de adrenalina. E aí o que acontece? Não tem readaptação, não tem esse corpo relaxando de novo. Ele só vai aumentando a tensão, pressão. Aí vai. O que acontece? Chega num determinado momento que você entra naquilo que a gente chama de estresse ou esgotamento. O seu corpo começa a reagir de modo estranho ao que se esperava, tá? Então você começa a não dormir à noite. Você começa, quando dorme, a sonhar, que você diz, não dormi nada essa noite, só fiquei sonhando, né? E você fica, parece que tua cabeça fica um turbilhão funcionando, porque você está a milhão, adrenalina no máximo, tá? E o esgotamento já está se pronunciando. Começam a aparecer sintomas desse esgotamento do ponto de vista físico. Algumas pessoas têm problemas de tremer, outras pessoas têm manchas roxas que aparecem no corpo. Algumas senhoras começam a ter problemas com cólicas menstruais fortíssimas, de baixar o hospital para poder tratar dessas cólicas menstruais. Enfim, começam a aparecer sinais físicos desse esgotamento, desse estresse, tá? O próximo passo é a depressão. Por quê? Essa quantidade tão grande de adrenalina, lembra daquele botãozinho do neurônio jogando os neurotransmissores? O que ele faz? Ele tem vários neurotransmissores para jogar, e ele começa a jogar muito mais de adrenalina do que os outros que fariam o equilíbrio, e o seu corpo entra em descompensação. E ao longo de um tempo em que isso se repete, a pessoa sai do estado de estresse, dessas pequenas falhas, tá? E entra no processo depressivo, tá? Então hoje se sabe que uma das principais causas da depressão é esse estilo de vida estressante, tá? E que não trabalha algumas reposições dentro da vida, tá? Alguns valores, alguns princípios. E aí a gente vai ver a inteligência de Deus, né? Quando Deus colocou algumas ordens, ninguém sabia de depressão, mas veja só a sabedoria de Deus. Deus ensinou assim: você vai trabalhar 6 dias, né? E no 7º, o que você vai fazer? Vai descansar, tá? Então por que Deus inventou um negócio desse de descansar?
né? Porque o nosso corpo entra em fadiga se eu começar a entrar nesse estresse. Muito bem, eu tiro um dia de folga, mas o meu dia de folga é mais pesado às vezes do que o meu dia de trabalho, né? E aí a gente tem que entender que o nosso corpo, a nossa família precisa ser trabalhada nesse contexto, senão essa vida estressante vai nos arrebentar, tá? Tem coisas que a gente não consegue lidar. Eu não posso lidar com a morte, eu não vou poder dizer não morra, viva, tal. Então eu sei que essas situações acontecem com perdas muito intensas na vida, e a gente vai ter que usar outros mecanismos. Mas quando eu entro num processo estressante de vida, que perdura por muito tempo, muito provavelmente eu vou entrar em depressão. Existem outras causas de depressão, essa talvez seja mais comum. Existem as depressões, por exemplo, que vão acontecer na época mais da idade mais avançada, tá? Na época da velhice, tá? Essas depressões, elas acontecem, elas são naturais e representam as falhas do nosso organismo de produzir os hormônios que deveriam produzir, tá? Então você já ouviu falar de outros hormônios do nosso organismo que entram em colapso numa determinada fase da vida. Os neurotransmissores também, tá? E por isso esse é um tipo de depressão que precisa ser tratada com medicamentos. Existem outras causas de depressão, existem causas congênitas de depressão. Então você tem um histórico na família de pessoas deprimidas, muito provavelmente existam causas físicas, congênitas de depressão, e que elas eclodem num determinado momento da vida. A pessoa vivia normalmente, estava tudo bem, tudo maravilhoso, de repente, né, a coisa não funcionou mais tão bem assim. Graças a Deus, hoje a gente sabe como funciona a depressão e pode tratar a depressão. Vamos ver se eu consigo caminhar um pouquinho mais com esse meu material aqui, porque tive que desligar ele aqui, tá? Muito bem. Vamos ver se eu consigo voltar aqui. Deu? Não. Voltou tudo para o começo aqui. Então vamos ver se eu pego aqui, slide 40, tá? Então se você não conseguir, vai por mim aqui no 40, tá? Esses neurotransmissores, eles são conhecidos, né? E divididos em 4 classes. E cada um deles, conforme você tem dificuldade com cada um desses neurotransmissores, vão aparecer sintomas diferentes de doenças chamadas doenças afetivas, tá? Que são da classe das depressões, ou a depressão unipolar, ou a depressão bipolar, ou outros tipos de afecções, tá? Então, só para a gente poder falar aqui no slide 41, então aí vem os termos técnicos aqui desses neurotransmissores, tá? Aqui a gente tem na segunda classe das aminas, né? Os principais que tem a ver com a depressão: a noripinefrina, a adrenalina, a dopamina e a serotonina. Então esses nomes bonitos todos aí, quando você precisar de um nome para o seu filho, né, tá, para nascer, você já escolheu um dessa lista. Cada um deles tem uma função diferente, tá? Quando você está passando, bombardeando com esses neurotransmissores, você está passando uma mensagem, tá? E os principais, tá? A adrenalina nós já falamos, a serotonina, por exemplo, quando você tem uma baixa de absorção de serotonina, tá? A pessoa vai fazer uma depressão, ela tem dificuldade de crer, de confiar, de ter esperança, de acreditar, de achar soluções. Tem dificuldade de ver o futuro, tá?
Então tem uma baixa de serotonina, você pode contar piada que ela vai chorar no final da piada, entende? Que não consegue. E, gente, nessa fase, se a pessoa tem uma baixa de serotonina, não adianta fazer terapia. Vai fazer uma terapia, vai ficar fazendo terapia 50 anos e não vai sarar. Tá? Por quê? Ela tem uma baixa de um hormônio no seu corpo. E não é um problema de entendimento. O entendimento é uma consequência. A esperança é uma consequência. Então é muito comum as pessoas que têm baixa de serotonina chegarem para a gente dizendo: pastor, eu vim procurar o irmão porque eu perdi a minha fé, eu tenho dúvida da minha salvação, eu acho que eu estou indo para o inferno. Você diz: por quê, meu irmão? Aconteceu alguma coisa? Tem um pecado grave na sua vida? Não, eu não consigo crer em Deus, eu não consigo confiar, eu não consigo. A pessoa está lá no fundo do poço porque ela não consegue acreditar em nada, nem em ninguém. Eu não quero dizer que falta de fé não exista em outras situações, mas eu quero dizer que é um sintoma preponderante de quem tem baixa de um hormônio chamado serotonina. Tá? Tem um outro ali que é a dopamina. Quando você tem uma alteração sensível na dopamina, você vai ter um outro tipo de depressão, que é chamada depressão bipolar. Tá? O que é depressão bipolar? É a pessoa que tem um transtorno chamado transtorno de humor. Tá? O que é esse transtorno de humor? É um cara que está fazendo ciclos. Então ele está bem um dia, às vezes no mesmo dia, tá? Ele entra no fundo do poço, ele está lá, é o lixo da terra, tá? Aí quando chega de noite, ele está lá em cima, nas alturas. Ele já teve uma ideia mirabolante, vai ganhar $1 milhão no dia seguinte, ele vai falar com 50 mil pessoas, já tem a lista dos telefones, não dorme, não deixa ninguém dormir. Quando você vai dormir, você entra no banheiro e fica falando lá de fora da porta o tempo todo, porque você tem que ouvir e tal. Explodiu a dopamina, vem um canhão de dopamina, o bicho está lá, que está a milhão, tá? E essas alterações na dopamina vão dar alterações profundas de humor. Há 20 anos atrás ninguém sabia isso, 15 anos começaram a descobrir essas coisas, tá? Um pouco menos, um pouco mais. Então são coisas que estão sendo trabalhadas. Cada um desses neurotransmissores, eles têm uma função dentro do nosso cérebro. Eu vou pular a terceira classe, a quarta classe, tá? Vou falar um pouquinho da quarta classe, tá? Já ouviu falar em insulina? Já ouviu falar de insulina? O que é a insulina? É um hormônio, né? Que faz o quê? Metaboliza a glicose no nosso corpo. Mas ela também é um neurotransmissor. Por isso que os diabéticos, eles têm problemas de humor. Sabia que diabético tem problema de humor? Seríssimos. Tá? Por quê? Não mexe só com a questão do açúcar, mexe também com o humor da pessoa, a alteração desses hormônios, tá? Muito bem. 46, né? Sinapse. Como é que acontece esse negócio todo? Então vamos dar uma olhadinha aqui. A gente já viu algumas coisinhas, né? Esse fotinho está bem ruizinha de ver, né? Então até que está melhor. Gozado. Quando fica ruim para mim ver, fica bom para vocês. Então vou deixar ruim aqui para vocês verem melhor, né? Muito bem. Como é que funcionam os tratamentos para a depressão? Bom, tem muita coisa acontecendo hoje em termos de tratamento medicamentoso para depressão. Hoje a recomendação é dada para qualquer pessoa que trabalha com gente, tá? E que perceba uma depressão, um transtorno bipolar ou qualquer outra coisa assim, encaminha para o psiquiatra.
tá? Porque a pessoa corre risco de fazer bobagem, risco de vida, risco de um monte de coisa, tá? E os tratamentos, eles são feitos, tem vários tipos de medicação, não existe uma única medicação. Tem gente que diz assim, está tomando droga e vai ficar aí viciado nesse negócio, tá? Então você precisa entender o que é o tratamento para você ter uma concepção diferente. Então o tratamento mais comum da depressão unipolar, tá? Que é a depressão, aquele cara que está naquele fundo do poço, aquela tristeza, tá? É a mais comum das depressões. Ele é feito naquela bomba de, como é que está aqui? Bomba de receptação, tá? O que é isso? Todo o neurônio está explodindo, jogando os neurotransmissores na sinapse. Esse negócio de jogar chama-se sinapse, tá? Para o outro lá. E sobra alguns, não é isso? Ele não vai jogar fora o que sobrou. Então ele tem um aspiradorzinho de pó, né? Me perdoem aqui, mas para você entender, tem um aspiradorzinho de pó e ele fica puxando o que sobrou de volta, tá? Então, um dos tratamentos mais comuns da depressão é você entupir a bomba de recepção, entope o aspirador de pó e aumenta a quantidade de hormônio que está sendo expelida, tá? Então, aquilo que a gente chama de depressão não severa, tá? Se entra com um tipo de medicação, restabelece o nível, especialmente da serotonina, e continua o processo normal, tá? Existem outros mecanismos. Hoje eu só peguei um aqui para vocês entenderem como é que funciona esse processo. Tem mecanismo, por exemplo, de pessoas que estão em depressão gravíssima, que você vai ver a caixinha do remédio, você vai ver que o médico administrou para aquela pessoa serotonina, tá? O que é isso? Ele achou que estava tão baixo o nível de serotonina naquele indivíduo, que ele está pegando a serotonina, o hormônio fabricado em laboratório, e aumentando o nível, a concentração desse hormônio na corrente sanguínea, tá? Então existem muitos tipos diferentes de tratamento. Agora, o que é importante entender, você não está dando bolinha para o cara, você não está viciando o cara, você está tratando uma disfunção que a pessoa tem na sua estrutura hormonal. Essa disfunção aconteceu ou por essa reação de alarme, ou por uma situação congênita, ou aconteceu por uma disfunção bioquímica no seu corpo, ou por uma causa emocional que faz com que esse estresse esteja permanentemente dentro de você e ele não está se resolvendo nunca. Só que não adianta eu querer tratar o estresse agora, eu tenho que tratar primeiro o hormônio para depois ter condição de tratar o estresse, porque senão a pessoa não consegue lidar com o seu estresse e não tem coragem ou atitude para tomar as decisões necessárias e fazer o que é necessário. Eu queria dar uma olhadinha um pouquinho no videozinho. Esse vídeo está em inglês. Eu não sei se ele vai conseguir pausar no momento certo, tá? Mas eu queria mostrar para você. Esse é um videozinho muito interessante. Ok, não, muda aí para o slide 55. Olha lá. Muito bem. Consegue? Não, só está na minha televisão 55. Bota do seu computador aí no 55. Não, então bota o seu DVD mesmo. Isso. Tá entrando aí, né? Esse aí. Só que o meu tá na minha máquina, você tem que botar o seu DVD aí, senão não funciona. Então vamos voltar tudo de novo.
Você está na minha máquina, né? Então vamos voltar outra vez. Senão ele vai... só que a minha máquina, quando faz isso, mata. Ela vai para trás, tudo, tem que enrolar tudo ao contrário e voltar outra vez. Ai, Senhor. Agora entrou, está no seu DVD. Bom, olha que bonitinho esse negócio aqui. Ele está mostrando para a gente, deixa eu descer aqui para ver com vocês, senão eu não enxergo, tá? Ele está mostrando a sinapse, a hora que o neurotransmissor está sendo colocado. As letrinhas que estão lá, né? SND, são os 3 principais neurotransmissores que afetam essa parte do humor, tá? A serotonina, neripinefrina, esqueci o nome agora, tá? E a dopamina, tá? Então solta aí para a gente ver. Norepinefrina, obrigado. Tá? Então ele vai jogando, tá vendo? Tá tudo bonitinho, equilibradinho, tá tudo funcionando igualzinho ali e tal. E isso está acontecendo entre os neurônios lá, no meio do cérebro, tá? Está acontecendo ali numa camada que ele vai colocar em cor um pouquinho mais alaranjada do seu cérebro. Está acontecendo essa reação dos neurotransmissores, tá? Ele vai agora mostrar as várias partes do cérebro e as várias funções, e esses hormônios estão passando a informação ali. Os 3 hormônios principais que trabalham a questão do humor estão sendo lá colocados. Agora começa a haver algumas alterações na maneira de jogar de fazer essa bomba, né, de hormônios. A região do cérebro onde esses hormônios vão sendo trabalhados com mais intensidade, o processo como é que eles vão ser estimulados a serem jogados. Então ali toda a função cerebral, não dá para a gente ficar aqui explicando muito, que o homem fala mais rápido do que eu sou capaz de entender, então a gente vai caminhando aqui, tá? Vamos um pouquinho. Está mostrando agora o outro hormônio, onde ele está trabalhando, quais são as regiões do cérebro que vão atingir, quais são as funções dessa região. Então, como é que você vai reagir? E eles sabem que esse hormônio tem um efeito A ou B por causa do local do cérebro em que ele está atingindo. Agora lá a dopamina, né, que é o outro, vai para uma outra região do cérebro, tá? E vai estar afetando outras funções cerebrais, então está atingindo e fazendo com que hajam reações. Agora, quando há um problema nessa questão, então vai haver uma diminuição nessa bomba aí, nessa explosão de hormônios. Aqui ele já está fazendo propaganda de um remédio, né, para você, dizendo o que é que esse remédio faz, como ele trabalha e por que você não, né? Está falando para o médico, né? Tá vendo ali, ó? O que aconteceu do lado lá? O N e o D. Tá vendo como o N e o D tiveram uma diminuição muito grande? Então vai ter um tipo de afecção. Isso aqui é um exemplo de bipolar, tá? Onde a pessoa fica oscilando no seu humor, porque vai ter uma descarga hormonal diferente, tá? Esse outro filminho também vai mostrar a mesma coisa sobre a bipolar, tá? Então você vai vendo que do lado esquerdo você tem muita atividade e do lado esquerdo você tem pouca atividade, mostrando os picos da oscilação de humor de um bipolar, de uma pessoa que tem uma depressão bipolar. Bom, agora vamos fazer uma pausa. Chega de aula de química, né? Que esse negócio não é comigo, né? O assunto é outro, nem de outras coisas. Tudo isso é para que você entenda uma coisa.
existe uma doença chamada depressão. Deus pode curar a depressão? Pode, como Ele pode curar qualquer outra doença. Mas Deus também, como qualquer outra doença, Ele elegeu meios pelos quais nós podemos tratar, tá? Se você tiver uma dor de dente assim, lacerante, o que é que você vai fazer? Vai esperar muito para ir para o dentista? Não é bobo, né? Ficar com essa dor de dente mais tempo. Por quê? Porque Deus pode curar a dor de dente? Pode, mas Deus também elegeu meios pelos quais nós podemos tratar da dor de dente. Tá certo? Se você tiver um problema, né, vamos falar as mulheres aqui, qualquer problema de ordem ginecológica, onde você vai? No ginecologista. Deus pode curar qualquer problema de ordem ginecológica? Pode, naturalmente, Ele é Deus Todo-Poderoso. Mas por que você vai no médico então? Você vai porque Deus também elegeu pessoas, deu meios para que a gente possa tratar. Se você tem diabetes, tá? Deus pode resolver o teu problema hormonal de insulina? Pode. Mas também Deus elegeu meios para que você possa lidar com a sua enfermidade. Então, o que eu queria, uma das coisas mais importantes é que você pudesse entender, tá? Que existe uma enfermidade chamada depressão e que essa enfermidade ela precisa ser tratada. Tá? Que existe pesquisa científica explicando para você o que ela é, como ela funciona, que não é um negócio da cabeça do fulano, que durante esse momento da depressão a pessoa tem dificuldade de crer, de confiar, de se relacionar, tem dificuldade de humor. Às vezes a gente até imagina que isso seja uma situação espiritual, mas de fato é uma situação física que precisa ser tratada. Bom, fazendo agora um parênteses, existem também situações espirituais, gente, tá? Que geram angústia e depressão dentro da gente. Por exemplo, se você está vivendo um estilo de vida contrário aos valores da sua fé, tá certo? Se você está vivendo um estilo de vida contrário aos valores da sua fé, de duas uma, ou você vai cauterizar a sua consciência e você vai abandonar a sua fé, ou você vai sentir culpa. Não é verdade? Por quê? Porque eu sei que está errado. Eu não tenho resposta para Deus, eu não tenho resposta para mim mesmo, eu não tenho resposta para os meus valores. Então o que vai acontecer, tá? Naturalmente, é que enquanto esta situação emocional e espiritual não for resolvida, você corre um grande perigo de viver situações físicas de depressão. Por quê? Porque esse sentimento de culpa se torna aquele estresse que está constantemente me consumindo. Tem alguma coisa que não está certa, que não está adequada, eu não concordo com isso, eu não aceito aquilo, tá? E aquilo vai me consumindo. Então, existem problemas espirituais que se tornam enfermidades na nossa vida, que a ciência vai chamar de enfermidades psicossomáticas, tá? Que são afecções da minha emoção que estão operando sobre o meu corpo e fazendo com que haja enfermidade real. Uma doença psicossomática não é uma enfermidade ilusória, ela é uma enfermidade real na minha vida. Ela está acontecendo, houve alguma alteração, tá? E ela vai acontecer como um sinal do meu corpo dizendo: eu não estou bem espiritualmente, emocionalmente, comigo mesmo, na minha visão de vida, na minha visão de valores e assim por diante. Existem outras coisas espirituais que também afetam o nosso
organismo, o nosso físico, tá? Existem enfermidades que são chamadas demoníacas. Ah, tem, a Bíblia fala a respeito disso, tá? Mas eu vou dizer uma coisa para você: 99% dessas enfermidades, elas são físicas, não são demoníacas. E normalmente as enfermidades demoníacas têm origem na busca de situações demoníacas, tá? De buscar determinados pactos, determinados compromissos com as coisas de Satanás, com cultos voltados para esse tipo de busca. Por isso, grande parte das afecções que acontecem dentro de uma comunidade que tem conceitos e valores cristãos, tá? Serão enfermidades físicas, não demoníacas. A menos que você tenha uma história de estar lidando com tudo isso e tal, etc. Agora também lembra que o poder do sangue de Jesus, do nome de Jesus, da fé que você tem, ele é suficiente sobre todas as outras coisas. Existem questões que são psicológicas, vamos dizer assim, traumas, situações de vida, que se tornam um estresse permanente dentro do meu coração e que geram uma depressão física. Então, por exemplo, gente que tem um histórico de abuso, gente que está trabalhando num emprego tremendamente opressor, tá? Então o que vai acontecer? Num determinado momento da sua história de vida, podem viver uma depressão física, tá? Por quê? Porque esse estresse entra em toda aquela cadeia que a gente fez, que a gente olhou até aqui, até esse momento. O meu propósito hoje não é que vocês sejam mestres nisso, porque eu também não sou mestre nisso, tá? Mas é que a gente, como líderes, como membros de uma igreja que lidera pessoas nas células, a gente possa abençoar as pessoas e não ser às vezes um instrumento de maior pressão, de maior angústia. O que a gente faz do ponto de vista pastoral quando a gente descobre que tem alguém que está vivendo uma depressão? Primeira coisa que a gente faz é tirar os mitos, tá? Qual é o papel pastoral diante de pessoas que estão vivendo depressão? Lembra dos mitos? O crente não vai sofrer depressão, eu sou um crente de terceira, quinta classe porque eu estou triste. Então o meu papel é dizer: não, olha, Elias estava assim, Moisés ficou assim, a Bíblia fala dos dois no caminho de Emaús, isso aqui. Então nosso papel pastoral é mostrar que a humanidade daquela pessoa é natureza e que só vai ser transformada no dia em que o Senhor nos levar para a glória, ou que Ele voltar da sua glória e transformar todas as coisas. Então é um passo pastoral. Segundo, é encaminhar para tratamento. Agora, quem trata de depressão, vou falar bem alto, hein? Psiquiatra. Ah, psiquiatra não é médico de louco? Não, é o médico que trata dessas coisas, é esse povo que está fazendo esse tipo de pesquisa, tá? E por que deve ser um psiquiatra? Porque hoje tem tanta coisa nova nessa área, que se você usar o mesmo padrão de tratamento de 25 anos atrás, você impõe um sofrimento muito grande para as pessoas, porque tem coisa mais moderna hoje, mais eficaz. Por exemplo, como é que se tratava uma depressão bipolar há 25 anos atrás ou 30 anos atrás? Eles não sabiam como funcionava essa questão de neurotransmissores, tá? Então o que os médicos faziam? Eles pegavam um gráfico, tá? E diziam assim: bom, a pessoa vai ficar oscilando no humor, tá? O tempo todo. Então nós vamos colocar uma linha que é o limite máximo da euforia, e uma linha aqui embaixo do limite máximo da depressão. E ele entrava com uma medicação para jogar o cara para baixo e uma para jogar o cara para cima, e fazia o limite, e o cara ficava levando bombardeio todo o tempo, tá? Isso há 30 anos atrás. Hoje eles já descobriram que se colocar uma moléculazinha de carbono
no núcleo do neurônio. O carbono que está lá dentro funciona como uma esponja e faz o controle, né, do funcionamento, da quantidade de água dentro, que vai dar um equilíbrio naquela distribuição dos neurotransmissores. O cara vai lá tomar o quê? Vai tomar um comprimidinho, tá? Ou mais de um, vai fazer um controle de sangue e vai ter um equilíbrio legal de vida, tá? Por causa disso. Além disso, esse foi um dos primeiras grandes descobertas que fizeram, que foi o carbolítio chamado, tá? Depois fizeram várias outras descobertas, várias outras maneiras de tratar. Então, quem é que conhece isso? Não é o ginecologista, não é o clínico geral, entende? É o psiquiatra, que é o especialista nisso. Então a gente encaminha para o psiquiatra. Muito bem, o psiquiatra equalizou, acertou, tá? A pessoa voltou à sua normalidade. Aí sim, se você é o conselheiro, o líder de célula que vai caminhar, vamos checar a vida dessa pessoa, não antes, só depois, para ver, tem um problema emocional que precisa ser tratado, tem uma situação de abuso, tem uma situação não resolvida de perdão dentro da família, tem uma situação, enfim, aí você pode ajudar a ministrar ou procurar ajuda especializada para caminhar nessa linha, tá? Mas se você fizer isso antes, a pessoa não tem capacidade de lidar com aquilo que está acontecendo com ela. Outra coisa, tem que tomar cuidado com o bipolar. O bipolar, ele é apaixonado. Quando ele estiver na fase da mania, ele vende a casa, tá? Ele vende a casa, ele vende o carro, ele tira a camisa do corpo e dá tudo para o Senhor. Aí no dia seguinte ele está passando fome, tá? E aí é nosso papel como líder perceber, não é dizer para essa pessoa, olha, você não pode ser liberal, você não pode investir no reino, mas dizer para essa pessoa, olha, vamos dar um tempo nessas suas decisões, vamos falar com a sua família sobre essas decisões, porque às vezes vai impor um sofrimento muito grande para toda a casa, porque não é uma atitude equilibrada, tá? Por exemplo, o bipolar, se ele se convenceu que ele tem que tomar uma atitude, ele não espera amanhã, ele toma hoje, tá? Antes de passar 5 minutos ele já fez, e às vezes ele não está nem preocupado com o que está acontecendo à sua volta. Então, qual é o nosso papel como líder nessa hora? É ser, vamos dizer assim, o equilíbrio. Vamos lá, olha, você vai fazer? Vai, nós vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos caminhar juntos nesse processo, tá? Vamos conversar com a sua família, vamos dar um passo a mais. Isso tem que ser uma bênção na sua casa e não um peso para todos vocês. E aí é o nosso papel como líder, ajudar, caminhar, pastorear, estar junto, tá? Para o deprimido, o que é importante é a gente trabalhar o valor da pessoa. O deprimido, ele rejeita as pessoas, ele não aceita, ele não quer receber visita, ele não sei o quê. Mas quando ele sai da depressão, ele diz, está vendo? Ninguém foi me visitar, ninguém me viu, eu fui abandonado pela minha célula, pela minha igreja. Então não interessa muito se ele quer ou não quer, você vai lá, tá? Vai lá, coisa rápida, ora com ele, abraça, beija, faz festa, ele não vai rir, só vai chorar, não faz mal, tá? Nunca vai ver, até sarar. Quando sarou, vai ficar feliz porque recebeu o afeto, o carinho, o amor, tá? Vou fazer uma pausa, tá? Para a gente fazer perguntas, tá? Tem bastante coisa para a gente ver, mas eu acho que isso dá para ter um panorama do que é a depressão, tá bom? Porque o nosso objetivo não é ser doutores nesse assunto, tem literatura para estudar. Um excelente livro eu indiquei domingo, tem algumas cópias ainda que sobraram de domingo, chama-se As Máscaras da Melancolia, é escrito por um pastor chamado John White, é um pastor canadense, ele também é psiquiatra, e ele olha com muito mais profundidade do que eu falei aqui, a vertente emocional, espiritual e bioquímica do ser humano em termos de depressão.
olha vários tipos de depressão também, tá? Vai falar um pouquinho sobre depressão adolescente. Vocês que são pais de adolescentes, eu acho que vale a pena ler um pouquinho sobre depressão adolescente. A depressão adolescente, ela é mascarada, ela vem na forma de revolta, de ira, e a gente tem que aprender a perceber e tratar. Queria abrir para perguntas, para a gente encerrar daqui a pouco, porque eu sei que vocês vieram correndo do trabalho, né? E o meu compromisso com vocês é começar na hora certa e terminar na hora certa, esses nossos encontros que são de esclarecimento e treinamento e aperfeiçoamento. Antes de você perguntar, você recebeu uma fichinha dessa, tá? Todo mundo preencha para mim a fichinha, porque nós queremos fazer uma estatística do perfil das pessoas que participam desse encontro, tá? E você também vai ser convidado para todos os encontros. O nosso próximo encontro doutrinário será no dia 13 de setembro, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a questão bíblica, a visão bíblica da igreja. Mas agora eu quero abrir para perguntas. Tem um microfone aqui na frente. Se você quer fazer alguma pergunta sobre esse assunto, corre aqui para o microfone, fala no microfone, porque assim todo mundo pode ouvir a sua pergunta, e se eu souber, eu respondo, senão dia 13 eu chamo alguém para responder, tá bom? Então vamos lá, se tem perguntas, está em ordem agora, está na hora. Pastor, Ui. o seguinte, eu me lembro que eu fui uma vez no seu gabinete, e o senhor me falou uma coisa maravilhosa. Disse que eu daria bons frutos. Que lembra que eu lhe falei sobre a parábola do semeador? Só que o negócio é o seguinte, eu sou bipolar. E eu uso medicação, graças a Deus está tudo certo. Achei perfeita a sua explanação. Mas eu me pergunto o seguinte, por que que eu começo as coisas e não continuo, não consigo continuar? Eu já fui, fazia assistindo a adoração do Ministério Infantil, trabalhei na célula, trabalhei na farmácia, porque eu sou farmacêutica. Acho que a única coisa que eu consegui terminar foi meu curso. Eu gostaria de saber se tem alguma coisa espiritual nisso ou é só medicamentosa. Qual que é o problema? Tá bom, obrigado, querido, pela sua pergunta, ela é muito boa. A grande questão, por exemplo, tanto na depressão bipolar quanto na unipolar, é que essas alterações de humor afetam os nossos relacionamentos. E aí a gente começa a ter dificuldades de relacionamento. A gente começa muito bem, e especialmente na bipolar, na fase, por exemplo, da mania, a gente vai muito bem, a gente vai até um determinado ponto. Quando começa a ir muito além na mania, a gente se torna inconveniente em alguns momentos. E depois a gente se sente mal. Tá? Não estou falando que você se tornou inconveniente, mas eu estou dizendo que é normal acontecer. Aí depois eu fico sem graça, e aí eu me retraio. Na fase da depressão eu me escondo, tá? E fica esse pêndulo, então eu começo tal. O que é importante para qualquer pessoa que tenha dificuldades assim é ter alguns bons amigos, tá? Então eleger 2, 3 pessoas, 4, que vão conhecer você, que vão te conhecer do jeito que você é, que vão te amar do jeito que você é, e vão ser a tua turma, tá? E essa tua turma, onde eles forem, você vai junto, vai fazer o ministério junto com eles, e aí a coisa vai caminhar. Então, quem são os seus amigos? Seria a grande pergunta. Você tem que ter alguns amigos que são seus amigos, fazem parte da tua história, da tua vida, e aí você vai se fortalecer nessa comunhão com eles para poder enfrentar essas alterações que existem normalmente, tá? Elas vão acontecendo normalmente. Fale. Pastor, qual seria a melhor forma de convencer uma pessoa com depressão para ir no psiquiatra? Porque eles não aceitam. Ok.
Aí depende muito, tá? Então vamos trabalhar da seguinte maneira. Se você é alguém que tem autoridade dentro do contexto de família, então vamos pensar assim: você é o marido, você é a esposa, você é o pai, você é a mãe, tá? Tem que levar. Acabou, tá? E pelo amor de Deus, nunca fale quanto custou o tratamento, senão nunca mais vai voltar. Entende? Segredo de Estado. Se é uma pessoa do círculo de amizade, a gente tem que falar com as pessoas que estão mais próximas da família e ajudá-las a entender o que está acontecendo. Porque quando a pessoa ela sente a melhora do seu estado e ela vê o valor do tratamento, ela não para. Ninguém consegue fazer parar. Mas enquanto ele não viveu essa melhora, tá? E ela se sente melhor, bem-estar e equilibrada nos seus contextos, ela tem que ser levada, tá? Por quê? Porque dependendo do polo, por exemplo, no polo vamos pensar na depressão bipolar, no polo da euforia, ele está ótimo, a pessoa está ótima, não existe melhor momento da vida, estou maravilhoso, não precisa de nada, eu quero continuar assim o resto da vida. Está atropelando todo mundo, matando todo mundo, mas tudo bem, estou bem comigo mesmo, tá? Na depressão, eu estou tão para baixo que eu não acredito em nada, tá? Então tem que ter um elemento externo que tem autoridade, o pai, a mãe, o irmão, alguém da família que tem autoridade, tá? E tem que chegar junto, tá? Essa é uma característica desse tipo de enfermidade. Tem que ter um elemento externo que seja o moderador da questão, tá? Vem cá, querida, fala. Eu queria fazer uma pergunta, não sei se você vai saber responder. Tá No caso de uma possessão demoníaca, a pessoa não lembra o que ela fez. Ela é usada pelo inimigo e ela não sabe. No caso da depressão bipolar, você sabe me dizer assim, se ela sabe, porque eu tenho um caso, né, uma pessoa próxima, e que, assim, quem é do mundo fala que é sem vergonhice. Quem é crente diz que ou é possessão, ou já chegaram a falar que pode ser essa depressão. Mas no caso dessa depressão, se a pessoa se lembrar, ela, assim, quando ela está bem, às vezes é tudo maravilhoso, e quando não está, vai bater aquela tristeza. Agora eu não sei se lembra o que fez. Existem algumas, veja bem, na depressão bipolar, tá? E na depressão unipolar não há perda de consciência, tá? Existem algumas alterações esquizofrênicas que podem ter perda de consciência e psicóticas, tá? Ou ter semiconsciência do que fez. Aí dá uma travada no consciente, mas aí são casos assim, não é depressão, é uma coisa mais séria, mais extremada, tá? Agora, na possessão demoníaca, normalmente no momento da possessão há uma perda de entendimento, exceto, tá? Em algumas situações em que a pessoa sente a consciência e sente a manifestação do espírito demoníaco em paralelo, ele tem uma semiconsciência, ainda que o controle seja do outro, mas ele sabe muito bem quem está no controle, tá? Na depressão não, na depressão tem. Agora, o que existe, por exemplo, no alcoolismo, tá? O alcoolismo, ele tem momentos que a pessoa perde a consciência, então tem que avaliar bem a situação, tá? Mas de modo geral, o deprimido não tem perda de consciência, tanto o unipolar quanto o bipolar, tá? Ok? Chega aqui, querido, vamos lá. Boa noite, pastor. Boa noite. A minha pergunta seria mais em nível de pastor. Pois não. Tá? Quando você já tentou tudo para essa pessoa que tem depressão, eu acredito bipolar, tá? Anos e anos e anos você vem tentando de todas as formas, a família também faz enxergar, mas a pessoa tem horas que aceita, tem horas que não aceita e no final não aceita. Aí toda a família sofre e fica doente. Isso. Tá? O que o senhor, como pastor,
diz que a gente deve fazer. Já tentei por Deus e continuo tentando. E aí? Ok. Obrigada. Essa é uma pergunta muito séria, é verdade isso, tá? Eu vou falar um pouquinho, me permitam falar um pouquinho da minha experiência com a minha mãe, tá? Há uma grande dificuldade da pessoa manter o tratamento, né? Então, se ela mantém o tratamento, ela tem uma melhora muito significativa. Ela vai tomar a medicação a vida inteira, tá? Mas tem uma melhora muito significativa. Eu dei graças a Deus porque Deus preparou na nossa vida um médico que havia sido treinado fora do Brasil, e nesse local fora do Brasil eles trabalham pela plena integração de todo doente psiquiátrico na sociedade. E então ele fez uma coisa que não é comum aqui no Brasil. Ela trocou toda a medicação da minha mãe por medicação injetável, tá? E que era aplicada nos dias corretos. A gente chamava o farmacêutico, ele vinha em casa e aplicava a medicação. E aí não havia o contrabando, porque o contrabando do doente, nesse caso, ele esconde o remédio debaixo da língua, ele gospe, ele fala que tomou e não tomou. Depois, quando ele entra na fase da euforia, ele fica contando para todo mundo como ele conseguiu burlar todo mundo, enganar todo mundo. Ninguém é tão inteligente quanto ele e tão capaz. Então, eu diria o seguinte: procure um médico que adote a sistemática de tratamento europeia. Então, esse médico foi treinado na Inglaterra, e na Inglaterra o médico é o médico do Estado, nessa área quase um aspecto socialista, né? O Estado que indica o médico, paga o médico para você, dá os medicamentos, mas em contrapartida ele também manda o enfermeiro e o assistente social na empresa e tal, e faz isso. Então, como não existe isso aqui no Brasil, então ter um trabalho desse sentido. Outra coisa, nesses casos, falando agora, pensando na família, tá? Internação faz bem, tá? Porque se ele não se trata por bem, vai se tratar por mal e vai ter medo de ser internado de novo, tá? E é uma das técnicas de coerção, mas é uma técnica que funciona, tá? Tem que entender que a pessoa, nessa oscilação, quanto mais tempo fica sem tratamento, piora, tá? E essa doença pode evoluir para casos mais graves, se não for tratado. Então, a gente não está fazendo mal, a gente está fazendo bem em ser mais firme nessa questão. Agora, há um preço para isso, tá? Porque hoje a internação no Brasil é complicada, não é? Nós precisamos orar por isso, porque os médicos têm medo de internar, tá? Tem medo de internar o doente, tem medo de processo, tem medo de uma série de coisas, e às vezes você tem que tomar algumas atitudes muito firmes nessa questão. Então eu diria para você, do ponto de vista de família, tá? Se cercar de pessoas que possam te ajudar com mais firmeza nessa questão. E tem que ser uma coisa que a família esteja coesa, porque senão ele manipula e a família toda se desintegra, tá? Do ponto de vista espiritual, o que a gente faz é orar pela saúde da pessoa, como oramos por qualquer enfermidade, crendo no poder de Deus, mas entendendo também que se houvesse um problema de saúde na nossa casa, enquanto estamos orando, deveríamos agir também, tá? Nos momentos de euforia, é perigoso essa pessoa ser agressiva, então tem que tomar cuidado, e se houver agressividade, tem que sair amarrado pela polícia, levar lá, e senão ele vai bater na mãe, vai bater no irmão, vai espancar o filho e pode fazer uma tolice. E se ele não sentir que tem alguém mais forte do que ele, tá? No momento que ele não está se tratando, ele se torna um perigo e um risco. Então é uma coisa séria que precisa ser levada assim com muita... A família tem que saber disso. Existe um curso que eu sugiro para todos que têm problemas nessa área, problemas de drogas também, chamado Amor Exigente.
tá? Todo mundo que tem problemas nessa área de saúde, sim, nessa questão, e também de drogas na família, de abuso de drogas na família, deveria fazer esse curso. Esse é um curso que é ministrado para nos ensinar o que significa amar pessoas que têm problemas. Porque às vezes a gente imagina que amar uma pessoa que tem problema é sofrer tudo que tem para acontecer. Mas na verdade, o verdadeiro amor é promover mudanças saudáveis. E isso às vezes faz com que a gente tome atitudes muito firmes, que aos olhos dos outros não pareça ser amor, mas de fato é amor, tá? Ok, mais alguém perguntando? Aquela senhora primeiro, depois o irmão, que ela estava na sua frente. Pode ser? Então tá bom, venha. Então venha. Isso, vem aqui rapidinho. Nós temos 10 minutos, daí eu vou encerrar, tá? Pastor, é um caso até que o senhor já conhece de experiência da minha família, é o meu neto. Ele é bipolar. E recentemente ele teve um sintoma, ele caiu na rua e teve um estertor, uma coisa que até paralisou o braço dele, até foi recolhido quase que inconsciente. Então a minha pergunta seria para a gente ter um alerta nesse sentido. A proximidade desse processo com a epilepsia tem alguma relação? Tem a ver? A gente deve se precaver? Porque inclusive nós levamos no psiquiatra e o danado não tomou os remédios. Tá. Ele nos enganou, a mim, o pai, a todo mundo, e não se tratou. E está assim, e a gente está com medo que ele, não tendo se tratado, essa coisa evolui e ele passa a ser um epilético. Queria uma orientação sua. Não saberia responder em grande profundidade o que o irmão está me perguntando. Eu acho que eu não tenho competência para isso, tá? A única coisa que eu posso dizer para o irmão é que essas doenças, quando não tratadas, são evolutivas. Agora, qual tipo de evolução eu teria grande dificuldade de dizer. Eu sei que alguns tipos de alteração de humor, tá? Não propriamente a questão bipolar, mas alguns tipos de alteração de humor, elas são tratadas com anticonvulsivos, tá? Então existem alguns médicos que tratam com anticonvulsivos alguns tipos de afecção de humor. Agora, por que, como, de que jeito, aí foge a minha competência totalmente, tá bom? Ok, vem cá, minha irmã, a senhora está aí na frente, vem aqui. Boa noite, pastor. Boa noite, irmã. Eu quero aproveitar e fazer duas perguntas. Primeiro, a relação depressão e obesidade, elas andam juntas? Ou essa falta da captação dessas substâncias é o que causa a obesidade? A outra pergunta é o seguinte: uma pessoa que não consegue fazer essa absorção e segurar, né, porque eu tenho depressão, eu já tomo medicamento já há uns 10 anos. Ela já está no organismo dela, ela vai sempre precisar dessas substâncias para poder levar uma vida normal? Quer dizer, esse remédio é um paliativo? Não, vamos conversar aqui. Primeiro, vou começar pela segunda, que é mais fácil, tá? A primeira é mais complicada, até pelas minhas origens, né? Vamos lá. A questão é a seguinte: depende muito, por exemplo, a questão de tomar a medicação por grande período de tempo, tá? Depende muito da causa da depressão. Então vamos dizer assim: se a depressão ela tem a sua origem numa situação como eu mostrei ali, do estresse, tá? E a gente consegue, depois do tratamento do hormônio, resolver o problema que é o desencadeador daquela adrenalina, do botão emperrado e assim por diante, então normalmente a pessoa consegue ficar sem a medicação, tá? Agora, se a causa, ela é uma causa, por exemplo, genética, tá? Então, por exemplo, como é hoje a diabetes 2,
A diabetes 2, você nasce perfeito, normal, chega num determinado momento de vida, né? Lá pelos 30 anos de idade, você desencadeia uma baixa produção de insulina, tá? E aí, normalmente, essa é uma enfermidade que você vai ter que repor a insulina, ou obrigar o seu corpo a fabricar mais, ou diminuir o consumo, e assim, de tal maneira que você equilibre. Mas esse é um problema genético, tá? Então, às vezes, o que existe é uma situação, agora ele não é uma situação paliativa. O que é o paliativo? Eu estou com uma dor de cabeça e eu não mexo na causa da dor de cabeça. Eu tomo um analgésico simplesmente para não sentir dor. Quando a gente está tomando um antidepressivo, eu não estou tomando uma medicação para não sentir dor. Eu estou resolvendo um problema de falta de hormônio no corpo. Como? Ou colocando hormônio, ou impedindo que a absorção, aquele aspirador de pó, funcione tão forte que atrapalhe o humor. Então, dependendo do tipo do medicamento, você está resolvendo o problema. Você achou uma alternativa, tá? É a mesma coisa que eu tenho uma obstrução cardíaca, tá? Eu tenho aqui uma obstrução cardíaca. Eu vou lá e faço uma angioplastia. O que é angioplastia? Coloco lá uma molinha, tá? E que pega a gordura que estava entupindo lá e espreme na parede da artéria e abre um túnel. Então isso é paliativo? Não, ele abriu uma solução, tá? Ou então eu faço uma ponte de safena, eu aumento a quantidade, eu resolvi, você vai jogar bola de novo, vai viver uma vida normal. Agora, eu não tenho como trocar a artéria. Entende o que eu quero dizer? Então a gente tem que compreender que quando a gente está tratando uma enfermidade, a gente está achando um caminho, a medicina achou um caminho para melhorar a tua qualidade de vida, tá? É isso que está acontecendo. E se tiver que tomar, minha querida, pro resto da vida e viver bem, será que não tem um mito por trás que precisa ser tirado, que está fazendo mais mal do que o remédio propriamente dito, tá? Agora a primeira pergunta, essa é mais complicada, tá? Por quê? Necessariamente obesidade e depressão não estão ligadas, tá? O que a gente sabe é que todo obeso, ele tem aquilo que a gente chama de biótipo, tá? Afetivo, é um cara mais afetivo, é um cara mais dado às pessoas, é um cara mais relacional e tal. E a depressão é chamada de uma doença afetiva, tá? Que tem a ver com os relacionamentos. Então, necessariamente não, mas provavelmente o obeso é uma pessoa mais sensível, tá? E que vai lidar às vezes com uma pressão, com uma bronca, com uma atitude mais firme de alguém com uma dor mais intensa que pode se tornar aquele estresse que eu falei originalmente, tá? Então é uma coisa mais complicada da gente olhar. Querida, você é a última, vamos lá, chega aqui. Tá bom. Então, eu vim convidada por uma amiga minha que está vindo na igreja com o namorado. Eu sou bipolar, eu fui internada em dezembro, saí em fevereiro e estou em tratamento. Eu tenho psicóloga aqui na PIB, inclusive, e estou indo no psiquiatra. Meus remédios foram trocados porque eu acho que não estavam mais fazendo o efeito desejado. O que eu queria saber é assim, a dor que eu sinto por dentro, que é como se fossem pontadas, como se fossem... São dores que nada explica. Eu prefiro me cortar, eu prefiro me machucar, me deixar marcada, do que sentir a dor por dentro. Então, eu queria saber se tem, assim, alguma explicação espiritual, ou alguma explicação, de repente, até médica, alguma coisa... Tá, vamos só entender, essa dor por dentro, você está falando da alma, do coração, do sentimento. É angústia, é dor, é raiva, são sentimentos misturados. Que idade você tem, moça? Eu, 22. 22 anos, tá? Ok, na fase de idade que você está, aquilo que eu falei para você,
A depressão, ela tem uma característica muito forte de revolta, de agressividade, de coisas assim que são muito intensas, tá? Não é anormal, tá? Porque está trocando de medicação, tem que achar qual funciona melhor para você. Quando houver uma estabilização, então se você já está caminhando na fase de estabilização, aí tem que ver se não tem outros elementos que estão fazendo mal para você, tá? Que tipo de elemento? Não vou falar que é ou não é, mas situações familiares não resolvidas, elas ficam muito mais intensas, tá? Então aí a gente, por exemplo, revê uma cena, revê um tom de voz, revê uma palavra, então a gente reage àquilo de uma maneira exacerbada. Então a gente não está reagindo àquele momento, mas está reagindo à lembrança da dor que ficou lá atrás, de um outro momento, mas o tom de voz foi o mesmo. Então aí vem esse tipo de angústia, de dor, que a gente prefere se machucar do que viver, tá? Então precisa descobrir que tem elementos aí emocionais fortes que precisam trabalhar. Do ponto de vista espiritual, a gente tinha que conversar para ver se tem coisa espiritual acontecendo na sua vida. Não sei, né? A gente conversou, você falou 1 segundo aqui, não dá para a gente saber, mas a gente podia caminhar para isso. E no final aqui eu vou orar pelas pessoas, de modo geral, quero orar por você, tá? E por outras pessoas que estão vivendo esse tipo de angústia que dói e dói e dói. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo: eu preferia que alguém amputasse a minha perna do que viver a dor que eu estou sentindo dentro do meu coração, ou outras coisas nesse sentido. E eu sei que Deus, Ele tem misericórdia de nós e nos ama, e Ele não quer que a gente viva essa dor pelo resto da vida, e Ele vai mexer na sua vida, vai tocar o seu coração, vai reconstruir coisas bonitas. Você está fazendo a sua parte, e a gente vai buscar a graça de Deus para a sua vida, tá bom, querido? Tá? Então venha, minha irmã, a última senhora, hein? Tá? E aí depois a gente vai orar por todos aqueles que queiram intercessão por estas razões. Chega bem pertinho do microfone, abaixa ele assim, isso, tá ótimo. Boa noite, pastor. Uhum. Nós estamos com um problema muito sério na família. O senhor me conhece a minha família. E o nosso maior problema hoje é o meu esposo no trânsito. Ele é um bipolar e tem nos causado assim amargas tristezas, porque quando saímos para um passeio, às vezes não sabemos se vamos voltar. Estamos optando por avião, mas mesmo assim ele chega onde vai e pega um carro. E ele sempre quer ser o primeiro. Ele não pode ficar atrás de alguém. E é difícil. A gente vê que está errado e eu não posso falar. Calma, não acelere, dê um tempo. Porque aí ele briga com a pessoa da frente, que está dirigindo, e briga comigo. O que fazer com essa situação, que não é só o meu marido bipolar que está no trânsito, causando muitos acidentes, muitas mortes, as famílias vão e não voltam, e eu peço oração hoje por ele e por todos que são bipolares e precisam de ajuda. Amém. Porque nós estamos sofrendo com isso. Eu me recuso às vezes dele dirigir, às vezes eu não posso, mas eu estou bem, eu levo o carro. Mas nem sempre, eu não sei até quando eu vou poder fazer isso, né? Então eu peço ao Senhor oração por ele e por muitos que estão aqui e que precisam da ajuda de Deus, porque está sendo muito doído. Isso. Obrigada. Difícil, né? Eu dou graças a Deus porque hoje é muito mais difícil se ter porte de arma. Eu preferiria que não fosse vendida qualquer tipo de arma no Brasil, porque isso não acontece só no trânsito, tá? É um perigo.
um indivíduo desse ter uma arma, que na hora ele pode pegar o revólver do porta-luva e dar um tiro. Eu me lembro de uma vez que eu estava atendendo uma irmã nossa, enferma, e ela me disse que tinha comprado uma arma. E eu liguei para a psiquiatra que atendia e disse: o que eu faço? Eu falei assim: pastor, contate a família, faça qualquer coisa, porque ela vai matar alguém mesmo. Não vou dizer para o senhor que não exista risco para isso. Então é uma coisa grave que a irmã está colocando. A gente carece de orar por ele, pela senhora, pedir que Deus prepare caminhos para que ele se trate, tá? E que haja caminhos aí nessa questão. Agora eu vou dizer uma coisa que vai parecer muito dura, mas que precisa ser dita por um pastor que já viu coisas que você não pode nem imaginar, tá? Se um dia houver agressão física dentro de casa, vá à delegacia, faça queixa e, por favor, não retire a queixa. Deixe correr, responder, ir para a cadeia, tá? Porque é a única maneira de coibir alguém assim. O juiz vai determinar o tratamento dele juridicamente, e essa pessoa passa a se tratar ou vai para a cadeia. Então parece muito duro o que eu estou falando, mas é uma coisa seríssima. Se houver, por exemplo, um extrapolar na disciplina da criança, tá? Gente, você tem só duas alternativas: ou colocar uma força maior que coíba, tá? Ou sair desse relacionamento. É horrível como pastor dizer isso, tá? Então, primeira alternativa, deixa o juiz determinar. Se não for lá no médico, se não aparecer, se não tomar injeção, se não sei o que, vai para a cadeia. Aí toma, aí melhora, fica bem, dá graças a Deus, tá? Então é uma coisa seríssima. O que gera de sofrimento familiar é muito grande. Eu sei, pode ter certeza que eu sei o que dói, tá? Agora eu quero dizer que Deus elege meios para abençoar a nossa vida, às vezes no meio dos momentos mais tristes, complicados e difíceis da vida da gente, e usa esses meios para transformar em bênção e mudar o cenário daquilo que está acontecendo à nossa volta. Mas eu queria terminar orando por essa dor, orando por essa situação. A gente ouviu familiares, a gente ouviu pessoas, né, que vivem a depressão. Eu queria orar por vocês, tá? Então, as pessoas que têm problemas nessa área, ou na sua família, ou consigo mesmas, venham aqui para frente para a gente orar uns pelos outros aqui, tá? Vem para cá para a gente orar juntos e pedir graça de Deus, sabedoria, caminhos de Deus na sua vida, tá? E se você vive depressão, não permita que os seus mitos, lembra que eu comecei falando dos mitos, né, atrapalhem você de buscar ajuda, tratamento, tá? É bênção de Deus. Deus preparou para a gente, graças a Deus que nesse tempo a gente tem. Então não pode ficar de fora nisso, tá? Não existe vara de condão. Tá entendendo o que eu estou falando? Plim, acabou. Não. A gente vai trabalhar, vai crescer. Saiu da crise, é hora de investigar se não tem coisas dentro do coração que precisam ser tratadas, sentimentos, amarguras, aí pede ajuda. Aí sim as células são muito importantes, ter 1 ou 2 amigos, conselheiros. Se precisar, esses amigos, conselheiros vão encaminhar aqui para a igreja, para a liderança, ajudar você a encontrar outras pessoas que ministrem. Mas a gente tem que dar os passos, tá bom? Eu creio num Deus Todo-Poderoso, tá?
eu vou falar duas coisas para vocês que para mim são muito importantes. Eu estava em Singapura e vocês lembram que eu pesava quase 150 quilos, né? E um dia eu fiz uma oração e eu pedi a Deus que eu queria perder 28 quilos. E eu escrevi aquilo no papel e escrevi lá na minha notinha, lá na minha cadernetinha. E toda vez que eu olhava naquele papel eu dizia assim: eu nunca vou perder 28 quilos. Eu nunca consegui perder nada, eu só ganho. E eu comecei a enfermar, ficar doente, fui internado no hospital algumas vezes. Meu médico chegou para mim e disse: você tem que fazer a cirurgia de estômago. Eu não tinha dinheiro para fazer a cirurgia de estômago, não tinha como fazer. E nessa hora eu nem lembrei daquilo que eu tinha falado dos 28 quilos, eu só achava que era impossível. E num dia toco o telefone em casa, uma irmã de uma outra igreja, que não é membro da nossa igreja, ela disse assim: olha, você me perdoe, falou com a minha esposa, eu vou falar um assunto muito complicado com vocês, eu sinto que o pastor Pascoal precisa fazer cirurgia de estômago. E eu tinha acabado de sair de um médico no dia anterior para me consultar com relação a isso, e tinha decidido que esse não seria o meu médico, né? E só isso. E aí quando ela ligou, ela disse: Deus me deu, eu estava no retiro da minha igreja e Deus me falou claramente que o pastor precisava fazer essa cirurgia, que eu tinha que indicar um médico e que eu vou pagar a conta. E ela fez exatamente isso e eu perdi bem mais do que 28 quilos. E era uma coisa que eu não acreditava. E nunca imaginei que esse seria o jeito de Deus. Eu não sei qual é o jeito que Deus vai dar, mas eu creio num Deus que responde às orações. Eu me lembro que eu orava pela minha mãe. Orei pela cura da minha mãe. Levei tudo quanto foi culto de expulsão de demônios e tudo. Orei tanto. Até que um dia um professor meu me liga no trabalho, não é? E tinha sido meu professor de geografia. Eu me senti tão bem. Como é que um professor meu de geografia me liga, não é? No meu trabalho? Nossa, que cara importante que eu sou. E eu falei: professor, que alegria. Ele disse: tal, tudo bem. Sua mãe, a dona Letícia. Eu falei: sabe, você tem que vir buscá-la porque ela está descontrolada aqui na escola, fazendo escândalo e tal. Eu me lembro que eu sentei na minha escrivaninha onde eu trabalhava, e sabe quando você para e você não sabe o que vai fazer? Eu falei: Deus, o que eu vou fazer? Eu andava com todos os remédios da mamãe no bolso, que eu tinha medo que ela tomasse tudo ou desse para as crianças e matasse as crianças um dia. Estou falando sério, não é brincadeira não. Eu disse: Deus, eu preciso de ajuda. E eu não imaginava o jeito, eu imaginava que ia ser um dia num desses cultos de libertação que tudo isso ia acontecer. E aí o Espírito Santo me falou bem claramente: liga para o seu tio em Araraquara. Meu tio morava em Araraquara, mora ainda. Eu peguei o telefone e liguei para o meu tio em Araraquara. E o primeiro pensamento que eu tive foi: não adianta ligar para o meu tio. Meu tio é um cara muito ocupado, ele tem um monte de coisa para fazer. 10 horas da manhã, eu não vou achar meu tio em casa. Tocou o telefone, atendeu o meu tio do outro lado. Ele falou assim: rapaz, você deu sorte. Eu esqueci a carteira e tive que voltar para casa. Eu falei: não foi sorte não, Deus está nesse negócio. E falei para o meu tio: está acontecendo isso. Ele falou assim: traz a sua mãe aqui, que voltou a semana passada da Inglaterra, esse médico, amigo meu, e eu vou pedir para ele fazer uma avaliação. Naquele dia, peguei a minha mãe e eu disse: como é que eu vou levar a minha mãe para Araraquara? Ela não vai nem que morra. Não vai, ainda mais dizer que vai ver médico em Araraquara? De jeito nenhum. Eu fui buscar minha mãe na escola. Quando eu cheguei ali, olhei bem para ela, e a minha mãe tinha
pegou uma chaveiro de casa, usava um chaveiro de acrílico, aqueles bem grandões naquele tempo, né? Ela ficou olhando aquele chaveiro parada. Eu disse, meu Deus, ela não vai de jeito nenhum. Eu olhei bem para a mãe e falei assim, mãe, vamos resolver esse problema? Ela levantou o olho e disse, vamos? Opa, falei, tá bom. Vamos para Araraquara? Ela olhou, é lá que eu vou resolver o problema? Eu falei, então vamos. Pegamos as coisas, antes que ela mudasse de ideia, eu baixei em Araraquara. E eu vejo assim, os caminhos de Deus, gente. Minha mãe começou um tratamento. Eu sei que é graça de Deus, não é só o tratamento, mas é graça de Deus. Minha mãe é uma mulher totalmente independente, vive sozinha na sua casa, administra os seus recursos financeiros, tem as suas manias, tá? Como eu também tenho, não é? Mas eu dou graças a Deus porque Deus escolheu um meio. Eu vou orar a um Deus todo-poderoso, eu não tenho dúvida nenhuma de que Ele é poderoso para tocar a nossa vida já. Mas se Ele escolher qualquer meio de bênção para você e para os seus queridos, não feche a porta que Deus abriu. Entendeu? Porque às vezes a gente está sofrendo sem necessidade, porque Deus já abriu portas para nós. Então vamos orar, tá? Senhor, tem aqui uma multidão de gente. Gente amada, gente querida, gente importantíssima para nós, que está sofrendo por si mesmo, está sofrendo por pessoas que ama. E Senhor, como nós ouvimos aqui, Senhor, daquela moça de 22 anos, às vezes, Senhor, eu queria cortar o meu braço, me machucar, para não ter que sentir a dor que eu sinto dentro do meu peito. Ah, Jesus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Tua palavra nos diz que quando o Senhor viu as ovelhinhas de Israel aflitas e desgarradas, como ovelhas que não tinham pastor, o Senhor se compadeceu delas. Aqui, Senhor, tem ovelhinhas tuas, Senhor, que estão dizendo, Jesus, pastor amado, ministra na minha vida, socorre a minha família, socorre a minha casa, socorre os meus sentimentos, socorre as marcas que estão dentro de mim. Senhor Jesus, escuta a nossa oração, escuta, Pai, a nossa oração. E o que nós queremos te pedir é uma intervenção tua. Senhor, o que eu gostaria era que, Senhor, de um momento para o outro, absolutamente do nada, viesse uma bênção do Senhor de cura e de transformação. E eu estou pedindo isso, Pai, que essa manifestação do Teu poder aconteça. Mas, Senhor, eu quero estar com o meu coração aberto, o meu ouvido aberto, e os meus irmãos também querem estar, porque nós queremos aceitar toda a bênção e todo o meio de bênção que o Senhor tenha para nós. Senhor, não permita que os nossos mitos nos atrapalhem mais, mas, Senhor, não permita que a nossa impotência nos faça, Senhor, desfalecer nessa jornada. Por isso, fica conosco, e que o Senhor mesmo seja o nosso sustentador em todas estas coisas. É aquilo que eu oro e clamo no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém. Olha, querido, o Senhor é a nossa vitória, tá? Todo meio de bênção que Deus preparou para você, abrace, não deixa na prateleira não. Tiver que tratar, trata, tiver que falar, fala, tiver que chorar, chora, tá? Tiver que receber, recebe a graça de Deus, mas anda com o Senhor e deixa Ele fazer a obra dele, tá bom? Que Deus abençoe você. Obrigado por ter você estado conosco aqui, tá? Quem puder ler esse livro, tem lá na livraria, é excelente, As Máscaras da Melancolia, do John White, tá bom?
Deus abençoe você. Uma boa noite.